Oi, oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira à tarde e eu vou preparar um lanchinho aqui pra mim e pra Eloá e vou gravar pra vocês. Por quê? Hoje eu vou estar fazendo uma bandeja posta que vai ser pra cumprir o desafio da semana lá do grupo da Mari. Essa semana o desafio é montar uma mesa posta ou uma bandeja, alguma coisa com o tema náutico ou fundo do mar. Pode ser um ou outro ou os dois juntos. E confesso assim que na hora eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho nenhum americano específico desse tema. Não tenho nada assim, eu falei, não vou fazer porque não vai dar tempo. E é um tema, algo assim que é difícil montar a mesa, né? A questão de fundo do mar ou náutico. Aí eu lembrei de um barrado de tecido que eu tenho aqui, que eu usava para fazer os barrados de fralda, quando é o tema, né, de marinheiro. Aí eu uso ele. E o pedaço dele deu certinho pra colocar nessa bandeja. Então vou montar uma bandejinha com vocês, espero que vocês gostem. Lembrando que o intuito desses desafios não é estar gastando dinheiro, sair comprando um monte de coisa pra usar no dia. Não, você usa o que você tem em casa. Pode usar algo que remeta a isso, né? Tanto na cor, com o que você tiver em casa. Então eu fui procurando aqui meus trem e eu acho que vai ficar bem legal. Eu tô já com uma ideia na cabeça. Então bora lá pra mais um vídeo? A minha bandeja já tá bem destruída, coitada. Eu já tenho ela, acho que tem uns 5 anos. E a Eloá teve uma época que usou ela bastante pra poder pintar os desenhos dela. Então tá tudo manchada com tinta, encardil, sabe? Tá horrível, tá precisando de trocar mesmo. Esse dia ainda eu tava olhando uma na loja, eu falei, nossa, eu preciso trocar minha bandeja, que a minha tá feia demais. Mas vamos lá para o que interessa. Eu tenho esse tecido aqui nas minhas coisas de artesanato, que eu uso ele para colocar no barrado de fralda, quando é o tema de marinheiro, né? Fraldinha assim para nenê, marinheiro é um dos temas que sai bastante. Então eu tenho esse barrado. Ele é estreito, então não dá de eu fazer um guardanapo ou um lugar americano com ele, ó. Ele deu a largura da bandeja. Aí eu ia colocar um americano de crochê embaixo e usar ele aqui na lateral, fazer alguma coisa. Mas daí, como ele deu certinho aqui no comprimento, eu vou usar ele como fundo. E daí, quando a gente quer um trem, a gente vai caçando até achar, né? Aí eu fui olhando aqui nas minhas coisas, eu lembrei desse baú aqui. Gente, esse baú é tão velho. Eu ganhei de uma tia minha, eu era solteira. E já tem 13 anos que eu tô casada, então vocês terem noção. Ele é um porta-joias, aí eu tirei as coisas que estavam aqui dentro e eu vou usar ele aqui na decoração. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele assim, meio abertinho. E daí, como eu mexo com laços, eu sempre tenho pérolas aqui, de tudo quanto é cor, tamanho. E daí, eu peguei umas ali e vou colocar dentro desse baú. Só que assim, as minhas pérolas sempre, a maioria já são tudo separadinhas, né? Por tamanho e tudo mais. Então, para eu não ter que misturar tudo elas, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui no fundo um saquinho desse só para dar volume. E daí eu tenho essas daqui, ó, que já estão misturadas. Eu vou ver se vai dar certo de colocar aqui para cobrir esses plásticos. Deu certo! Porque daí depois, como essas daqui já estão tudo misturada, aí eu não vou ter o trabalho, né, de separar depois, ter que separar tudo de novo. Porque pensa no negócio que dá trabalho, é separar as tal das pérolas, né? Vou pegar mais algumas pérolas aqui e vou colocar ao redor aqui desse baúzinho, pra poder trazer mais aí dar um destaque nele, né? Porque como o tecido ele é estampado e é uma estampa escura, aí acaba quase não destacando esse baúzinho. Ficando assim. Aí eu peguei ali uma linha de pesca, peguei mais umas pérolas e fiz como se fosse um colar. Ele eu ainda tô em dúvida onde que eu vou deixar. Porque se eu colocar aqui, será que vai destacar? Porque já tem as outras. Vamos ver. Acho que ficou legal, né? Vou ver, por enquanto eu vou deixar ele aqui. Aí depois qualquer coisa eu mudo de lugar. Aí eu tenho muito material de laço ali, né?
E daí tem bastantinha coisa até, né? Algumas coisas que remete assim ao fundo do mar. Aí eu peguei essas ostras, peguei duas, essas estrelas, achei essa daqui, mas acho que essa eu não vou usar não. E esses negocinhos aqui. Aí, o que eu pensei? De colocar elas por aqui assim. Mas quase não vai dar de ver. Eu tenho também uns apliques aqui de bichinho de fundo do mar. Tem peixe, polvo, caranguejo. Acho que esse daqui é um cavalo marinho. Eu não ia usar, mas eu acho que eu vou colocar só pra dar um destaque aqui nessas pérolas. Vou colocar um polvo. Esse caranguejinho. Deixa eu ver se tem algum outro que é legalzinho. Ai, que lindinho esse daqui. Cavalo marinho. Ai, que fofinho. Vou colocar ele por aqui. As louças eu pensei no vermelho com azul. O vermelho vai dar um tchan, eu acho, aqui nesse tom de azul, né? E as xícaras que eu tenho no azul... Deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, o prato de sobremesa é esse vermelho. Ele é fosco, eu acho ele lindo. Então, já vai dar um tchan. E lembra bastante a cor dessa boinha, né? Que é azul marinho com vermelho. E esse daqui também, que geralmente é essas cores. E daí, a xícara com pires que eu tenho, que eu vou usar, eu tenho uma outra ali que é azul transparente. Mas eu acho que esse daqui vai ficar tão bonito por conta desses detalhes da xícara. Então, pensei... Da xícara e do pires. Então, pensei em colocar assim. Ou assim também, mas eu acho que eu gostei mais do azul mesmo. Ai, que dúvida. E aí? O que eu deixo? O pires azul com a xícara vermelha? Ou o pires azul com a xícara azul? Ou o pires transparente com a xícara azul? Socorro, que dúvida. O legal desse transparente é que ele tem esses detalhes, né? E parece uma pérola daí. E agora? Ah, eu acho que eu gostei assim. Que dele dá um ar mais delicado. É, eu acho que vai ser assim mesmo, hein? E agora eu quero saber de vocês. Qual a composição que vocês usariam? Me fala aí nos comentários. Mas eu acho que eu vou deixar essa mesmo. Achei que ficou mais delicada. Aí eu vou colocar... Eu acho linda a bandeja, só que eu fico meio assim porque ela não tem muito espaço, né? Deixa eu ver aqui. Ah, deu certo. Vou colocar essa travessinha no transparente, porque eu não tenho nenhuma travessa vermelha, nem azul. E essa daí coube certinho aqui, que daí eu vou colocar minha crepioca ali. E aqui, ó, eu peguei esse mais rústico aqui. Coloquei esse galinho verde, fazem de conta que é uma alga, alguma coisa assim, viu? E daí aqui, eu acho que eu vou colocar um bolzinho. Peguei o bolzinho no transparente também pra... Eu acho que vai trazer mais uma leveza, né? Pra eu colocar uma fruta. Vou cortar um melão ali. E é isso, vou cortar o melão agora e vou preparar minha crepioca e vou mostrar pra vocês. Então, ó, tá aqui na mesa, né, as coisas que eu tava montando. Eu sempre faço primeiro o alimento e depois eu arrumo a mesa, né? Mas a crepioca eu gosto de comer ela bem quentinha. E daí, se eu fosse fazer ela e já, né, fazer antes de preparar aqui a bandeja, até a hora de eu comer ela já tá gelada. Então, por isso que hoje eu arrumei primeiro a bandeja. Vou fazer ela aqui com vocês. Minha crepioca é bem simples, super fácil e rápido de fazer. E é algo que eu gosto bastante. Então, aqui nessa travessinha eu vou quebrar um ovo. Já vou colocar aqui uma pitadinha de sal, uma pimentinha do reino. Vou misturar
E aqui eu vou acrescentar 2 colheres de goma de tapioca. Confesso que eu gosto mais de usar polvilho no lugar da goma, porque o polvilho deixa a crepioca mais sequinha, a casquinha dela. E a massa de tapioca deixa ela mais molinha. Só que eu vou fazer com a goma, porque essa goma já tá tempo aberto na geladeira e ela já perdeu a liga. Aí, pra fazer tapioca, ela não tá mais ficando boa. Eu vou fazer a crepioca. Vou colocar mais um pouquinho aqui, que tá tão fininha essa goma. Agora é só levar pra frigideira. Aí, uma quantia dessa dá pra uma crepioca. Aí, aqui na frigideira eu coloquei um pouquinho de óleo, só um fiozinho. A frigideira tá suja porque eu já fiz a da Eloá, pra ir esfriando. Aí, agora eu coloco a massa. Tem vezes que aqui na massa eu coloco cenoura ralada, couve, que nem eu guardo a couve picadinha no freezer. Eu gosto de colocar de vez em quando também. Aí, agora eu deixo dourar bem de um lado. Aqui no vídeo tá bem branca, mas ela tá bem amarelinha. Aí eu deixo ela dourar bem, depois eu viro e coloco o recheio. Já dourou de um lado. Aí agora eu viro e deixo ela fritar bem agora desse outro lado. Enquanto isso eu já vou recheando ela. Aí aqui eu coloco um pouquinho de requeijão. Vou colocar uns pedacinhos de queijo mussarela. Em cima do queijo eu coloco um pouquinho de ervas finas. Vou colocar um alface. Eu vou recheando só a metade dela, pra depois na hora de fechar ficar melhor. Em cima do alface eu vou colocar tomate. Tô sem frango pronto, tem até que cozinhar pra deixar no jeito na geladeira, senão eu ia usar já pra rechear. Aí aqui em cima do tomate eu vou colocar esse temperinho pronto de salada, sabor italiano. Aqui já tá pronta a minha crepioca, agora eu só vou fechar ela. Aí eu gosto de colocar só em meia crepioca, o recheio, que dela fica bem boa assim pra fechar e não sai. Antes de eu mostrar o resultado ali da bandeja pra vocês, deixa eu mostrar a única alteração que eu fiz, que foi colocar essa mantinha branca pra poder realçar mais a bandeja, já que o tecido dela é escuro, né? Aí a minha mesa é de granito escuro, não ia dar tanto destaque. Então, a única coisa de diferente que eu coloquei aqui foi essa mantinha branca, e daí realçou bastante a bandeja. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou. Gente, finalizei a mesinha aqui, minha bandeja posta pro meu cafezinho da tarde. E olha, eu vou falar pra vocês, fiquei impressionada com o resultado, viu? Gostei. Então, aqui, ó, eu cortei uma fatia de melão, coloquei aqui nesse bowl. Daí ficou, né, o fundo ali, a estampa náutica. Aí coloquei o baúzinho com as joias, peixes. Aí as louças eu deixei assim, no vermelho, com o transparente e o azul marinho, né, com essa xícara caneladinha. Coloquei aqui um verdinho pra representar as algas. E aqui a crepioca, quentinha, acabei de fazer. Aí os talheres, como não coube aqui do lado, eu deixei aqui no cantinho mesmo. E o cafezinho, que eu acabei de passar. Então é isso. Segundo desafio do ano, a mesa náutica, a mesa de fundo do mar. Espero que vocês tenham gostado. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!